1. Quem assim encontrou o texto, diga amém. Amém. Está escrito desta forma: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui; se é Baal, segui. Porém o povo nada lhe respondeu. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui; se Baal é Deus, segui. Porém o povo nada lhe respondeu. Por gentileza, versículo de número 36. Versículo de número 36. 1 Reis, capítulo 18. Versículo de número 36, escrito está: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que seguindo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Os que vendo todo o povo, caiu em rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Por gentileza, mantenha a tua Bíblia aberta e tome o teu assento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, empreste por gentileza por alguns minutos a tua atenção. Eu prometo não ser cansativo e nem extensivo na mensagem, mas eu também desejo entregar aquilo que o céu ministrou ao meu coração para o teu coração. Aleluia. Amém? Quando nós começamos a meditar na trajetória do profeta Elias, a grande verdade é que algumas características desse profeta vão se destacar. A primeira característica que o profeta Elias tem como destaque é que o mesmo se tornou conhecido na nação de Israel, na trajetória entre os profetas, recebe um apelido carinhoso como o leão dos profetas. Quando falamos de Elias, falamos do leão dos profetas. Ele recebe essa nomenclatura para o identificar como alguém que tem autoridade diante de Deus, autoridade espiritual diante da nação. Se você está comigo nessa nota introdutória, além de ser conhecido como o leão dos profetas, Elias também se tornou conhecido no cenário de Israel como o profeta do fogo. Falar do profeta Elias é falar de alguém que é além de um leão dos profetas, é falar de alguém que também é o profeta do fogo. Elias se tornou conhecido como o profeta do fogo por causa de 3 episódios que marcou o seu ministério. Deus respondendo com fogo às orações de Elias, Deus respondendo com fogo o clamor desse profeta. Por causa desses 3 episódios, Elias então se tornou conhecido como o profeta do fogo. O primeiro episódio que marca a trajetória do profeta Elias, com Deus respondendo com fogo, está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21 a seguir, quando Elias propõe um desafio no alto do Monte Carmelo, e o desafio é: junta-se 400 profetas de Azera, 450 profetas de Baal. Juntando todos esses profetas, clamem até o meio-dia, e o Deus que responder com fogo, esse sim será Deus. Os 850 profetas vão se reunir no alto do Monte Carmelo, vão clamar, mas o Deus com D minúsculo desse povo não vai responder. Não tem resposta, não tem fogo, não tem altar em chamas. Mas ao meio-dia, Elias toma a palavra e vai orar.
Deus responde à oração de Elias com fogo vindo do céu e tomando todo o altar com um sacrifício de oferta agradável ao Senhor. Esse é o primeiro episódio que vai marcar a trajetória de Elias e Deus, respondendo o seu clamor com fogo. O segundo episódio que marca a trajetória de Elias com Deus, respondendo com fogo, está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 1 e versículo de número 9. Quando Elias vai se retirar para um alto monte, o comandante e o líder da nação, o rei da nação de Israel, vai ordenar para que um capitão de 50, com seus 50 soldados à sua disposição, vá até o profeta Elias e o faça descer do monte com a seguinte ordem: Elias, homem de Deus, desce depressa. O primeiro comandante, capitão de 50 soldados, recebe a ordem do rei da nação e vai até o profeta e diz o seguinte, as mesmas palavras ordenadas pelo rei: Elias, homem de Deus, desce depressa. Mas em primeiro lugar, o primeiro comandante dos 50 soldados, segundo livro dos Reis, capítulo 1 e versículo de número 9, vai dizer: a resposta de Elias é essa: se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma a tua vida e a vida dos 50 soldados. Na mesma hora, o céu respondeu com fogo. Na mesma hora, o céu respondendo com fogo vai consumir a vida do comandante com 50 soldados. O rei da nação não se dá por satisfeito mais uma vez. Levanta mais um comandante de 50 soldados, com 50 soldados à sua disposição, e dá uma ordem: diga a Elias que desça depressa. O comandante se apresenta a Elias com 50 soldados à sua disposição, e a ordem é essa: Elias, homem de Deus, desce depressa. Elias mais uma vez vai responder da mesma maneira: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a tua vida e a vida dos 50. Deus responde, derrama fogo e consome mais uma vez aquelas vidas. Pela terceira vez, o rei da nação e contexto vai insistir na ordem. Só que o comandante dos 50 soldados se achegará a Elias de uma forma diferente. A forma com que o comandante se achega a Elias é essa: homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 homens que estão ao meu serviço. Ele está dizendo: eu tenho família, esses 50 soldados também precisam voltar para casa, que a nossa vida seja preciosa aos teus olhos. Perceba que a oração foi num tom de humildade e humilhação. Na mesma hora não é Elias quem responde, é Deus que diz a Elias: desce com ele. Está na hora de se apresentar à nação, Elias. Porque enquanto a petição for com arrogância, entendendo que é obrigado a acontecer alguma coisa, nada acontece. Mas quando houver um espírito quebrantado, um coração humilde, Deus responderá às nossas orações. Terceiro e último episódio que marca a trajetória de Elias e Deus respondendo com fogo. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 11. Deus está prestes a tomar Elias para si. A carruagem de fogo se apresenta com o objetivo de separar Elias de Eliseu. O que leva Elias aos céus não é a carruagem de fogo, mas sim o redemoinho. Mas mais uma vez nós percebemos fogo envolvendo o ministério profético de Elias. Elias é o profeta do fogo. O período em que ele foi levantado, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. O cenário não é muito favorável, gente. O ambiente espiritual não é muito agradável. Porque quando você lê o capítulo 16 e o capítulo de número 17 do primeiro livro dos Reis, você percebe um tempo de apostasia espiritual. Gente, o que significa apostasia? Significa abandono da fé. A nação de Israel estava abandonando o Senhor.
Deus esse que havia os retirado do Egito, tinha aberto o mar vermelho e os fez atravessar com mão forte. Esse mesmo Deus que estabeleceu essa nação para ser o seu povo, agora estava sendo abandonado. Quando olhamos para Israel, para essa nação no capítulo 16, a gente vai perceber um casamento que não agradou o coração de Deus. Acabe com Jezabel, levantando dentro da nação altares a Baal, altares de profanação. Quando o líder se perverte, ele tende a influenciar seus liderados. Quando o líder não tem vida no altar, ele tende a cativar seus liderados, a se ausentar da vida com Deus. Acabe é o rei da nação, reflexo da nação e líder de um povo. Se afasta completamente. Jezabel completamente distante do altar de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Ela traz consigo culto aos balins, altares, a deuses profanos. A nação vai se inserir e mergulhar nessa idolatria espiritual. O tempo é de apostasia, quando a grande maioria estão distante do altar. A maioria não quer saber de culto ao Deus Todo-Poderoso. A nação se distancia do altar. O tempo não é favorável, gente. Mas em tempos desfavoráveis, Deus levanta profeta. Em tempos desfavoráveis, Deus vai conversar com Elias. Deus vai levantar esse profeta na nação para confrontar as divindades que eram adoradas. Baal e Azera. Baal era adorado por entenderem que ele era o Deus da fertilidade, produzia chuva, e Azera, a deusa que era adorada por eles entender que produzia orvalho. Perceba que na primeira mensagem profética de Elias, ele está confrontando o Deus Baal e a deusa Azera. Se eu sou homem de Deus, não haverá chuva em Israel, nem tampouco orvalho. Passa-se um longo período sem chuva, passa-se um longo período sem orvalho. É uma mensagem para a nação. Vocês adoravam a Baal por entender que ele é quem trazia a chuva. Ora ele agora, pede Baal chuva agora. Adoravam a deusa Azera por entender que ela produzia fertilidade e também produzia orvalho na terra. Clame a ela agora, meu Senhor. Orem a ela agora. O profeta está confrontando a nação e as divindades que eram adoradas no culto pagão. Não tem chuva, não tem orvalho. E depois dessa mensagem profética, Deus vai esconder Elias. Porque cá entre nós, existem momentos que Deus vai nos apresentar, mas existem momentos que o céu vai nos esconder. Aleluia! Triste coisa é quando o céu quer me esconder e eu quero aparecer. Triste coisa é quando o céu quer me apresentar e eu quero me esconder. Quando o céu quer apresentar alguém, ninguém esconde. Glória a Deus! Mas quando o céu quer esconder alguém, ninguém encontra. O céu vai esconder o profeta Elias por um período de 1 ano, aproximadamente 365 dias no ribeiro, aonde ele vive um período de providência da parte de Deus. Bebe da água do ribeiro e é alimentado pelos corvos que trazem pão com carne da parte de Deus para ele. Período de 1 ano no anonimato, escondido, ninguém encontra. Mas após essa palavra, após esse período, Deus vai o apresentar novamente. Aleluia! Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Texto que nós acabamos de ler. Quando o profeta Elias é apresentado por Deus novamente, ele está promovendo um confronto no Monte Carmelo. Mas ele tem uma mensagem para entregar para a nação. Mas essa mensagem
não é apenas para os profetas pagãos. Essa mensagem que ele vai pregar é para toda a nação e povo de Deus. Aleluia. Em outras palavras, para a gente entender melhor, essa pregação de Elias aqui não é só para quem está lá fora. Essa pregação de Elias aqui no versículo 21, capítulo 18, é para quem está aqui dentro também. Glória a Deus, aleluia. E a mensagem que ele traz é essa: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi. Mas se Baal é Deus, servi. Você percebe que Elias não está incomodado com quem está lá e nem com quem está aqui. O incômodo no coração do profeta é com quem está dividido demais. Eita glória! É quem por um período adora Yahvé, mas no outro período consegue se esfregar um pouco em Baal. Meu Deus! É quem de manhã adora o Senhor dos Exércitos, mas no período da noite adora Baal. Isso é que incomoda o coração de Elias. Se o Senhor é Deus, servi. Mas se Baal é Deus, servi. A indignação de Elias é a mesma indignação de Jesus. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 15. A mensagem de Jesus é essa: até quando serás morto? Quem dera fosse quente, quem dera fosse frio, mas porque é morno, estou a ponto de lhe vomitar. Perceba que há uma conexão entre o profeta Elias e a mensagem de Jesus Cristo. A indignação de ambos é com quem está dividido demais. Meu Deus! E o céu me trouxe aqui para dizer para alguém: é tempo de decisão. É tempo de escolher qual lado nós vamos estar. Por que, Geisiel? Porque quem está dividido demais traz escândalo para o Evangelho. Quem está dividido demais não sabe o que quer. Quem está dividido demais, a mesma mão que levanta para glorificar é a mão que toca onde não é para tocar. Será que alguém consegue adorar Jesus mediante essa palavra? Quem está dividido demais, a mesma língua que fala em línguas estranhas, xinga o pai, xinga a mãe, xinga a família. Mas o céu marcou um encontro com a gente aqui hoje e está dizendo: é tempo de decisão. Escolha o lado que você vai ficar. Ou você serve a Deus, ou serve a Baal. É tempo de escolher. Glória a Deus! Quem está dividido demais entre o Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e Baal, consegue às vezes enganar a liderança. Meu Deus! Coloca a roupa de quem está no conjunto e vai. Consegue enganar os líderes, coloca o melhor terno e vem. E na aparência, no jeito de adorar, consegue até enganar quem está embaixo. Mas o céu a gente não engana. O céu conhece a gente por fora, mas o céu também conhece a gente pelo lado de dentro. O céu trouxe alguém aqui hoje para dizer: eu estou gerando em você uma identidade de quem realmente serve o Senhor. Porque não basta e não adianta viver na hipocrisia. Quando o céu se abrir, ele há de revelar quem é quem de verdade. A mensagem de Deus para alguém aqui hoje é tempo de decisão. Glória a Deus! Elias, eu já caminho para o fim. Elias até permite, gente, os profetas de Baal e Azera prestarem culto ao seu Deus com D minúsculo primeiro, tentarem extrair fogo de Baal, fogo de Azera primeiro, mas até o meio-dia não tem resposta. Até o meio-dia ninguém responde a oração deles. Glória a Deus! Chegou a vez do profeta orar. E ele de todo o coração deseja que esse altar tenha chamas novamente. Ele deseja que esse altar seja cheio pelo fogo que vem do céu novamente. Mas com essa intenção de extrair e buscar fogo no altar, ele me ensina 3 coisas. 3 passos para que meu altar
seja incendiado por Deus novamente. Aleluia. Olhe para cá, porque eu já estou caminhando para o fim. Quando Elias toma a palavra, quando ele vai apresentar a sua oração e seu sacrifício, antes de orar, antes de colocar o sacrifício no altar, está escrito, gente, e reparou o altar. Antes de Deus responder com fogo, antes de Deus derramar fogo sobre o nosso altar e sobre as nossas vidas, Ele exige que nós, em primeiro lugar, reparamos o altar. E, gente, o que é reparar altar? Reparar altar é um ato de sinceridade. Sinceridade para entender e reconhecer que do jeito que está, não dá para ficar. Reparar o altar é uma súplica por perdão do céu à sua vida e à sua família, à sua casa. Em primeiro lugar, o que Elias faz? Repara o altar. Por quê? Porque o altar estava quebrado. Quem passou antes aqui no altar foram os profetas de Baal. O altar estava uma bagunça, estava caído, estava quebrado, mas em primeiro lugar, ele repara o altar. Um ato de sinceridade. O céu marcou esse encontro com a gente aqui hoje, para olharmos para dentro de nós, numa visão introspectiva, e encontrar o que tem impedido desse altar estar em chamas na presença de Deus. E a orientação do céu para alguém aqui hoje é: quando eu olho para o meu ser, quando eu olho para o meu interior e identifico que não agrada a Deus, busco perdão e decido abandonar, eu dou o primeiro passo para que meu altar volte a ser incendiado pelo Senhor. É mais ou menos assim: o fogo do altar vai arder, o fogo do altar não vai se apagar, mas ele está precisando de alguém primeiro para chegar e retirar as cinzas desse altar, retirar as cinzas do pecado, as cinzas daquilo que não agrada o coração de Deus. E parece que é estranho, parece que é contraditório, mas Elias, após reparar o altar, ele quer fogo. Só que ele dá uma ordem para colocar em água no altar. Ele deseja receber fogo de Deus, mas ele está dizendo: coloca água no altar. Abre uma vala e coloca água. Por que, Gesiel? O profeta Elias vai ordenar colocar água, quando na verdade ele quer fogo. A água nesse contexto estava em falta, gente. Perceba e lembra que é um período de seca, porque a palavra de Elias é: não vai ter chuva nem orvalho. Um período de seca por longos anos atravessaram. A água aqui é algo precioso. Ele consegue colocar no altar coisas preciosas. Ele consegue entregar no altar o de melhor. Tem água que está em falta, e também tem sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, eu reparo o altar. Em segundo lugar, eu entrego o de melhor. Você entendeu que não é resto, é o de melhor. Não é o que sobrou do tempo do meu dia, é o de melhor. Não é passar o dia todo nas redes sociais, zerando a série na Netflix, gastando tempo com o que não edifica, depois vem para o culto e pede para Deus reacender o altar. Não. É em primeiro lugar, eu entrego de melhor em casa, eu continuo entregando de melhor no culto, porque eu já reparei o altar, já coloquei a melhor oferta, e daqui a pouco Deus tem fogo para mandar nesse altar. É uma geração que consegue colocar no altar o de melhor para Deus. Como anda a nossa administração com o nosso tempo? Será que os devocionais, período de estudo, oração no secreto, quando ninguém nos vê, está em dia diante do céu? Tempo de qualidade com Deus, consagração da nossa vida no altar, isso é entregar o de melhor para Jesus. Perceba que Elias, em primeiro lugar, repara o altar, oferece o de melhor, e em terceiro e último lugar, para a gente orar. Aí então ele vai orar. A vida de oração atrai o fogo de Deus para o nosso altar. Glória a Deus. A vida constante na oração atrai a presença de Deus para as nossas vidas. Vida fala de constância.
Vida fala de perseverança. Não é orar um dia ou apenas no dia de culto de jovens. Ora no domingo, mas ora na segunda também. Ora na segunda, mas ora na terça também. E com o passar do tempo você vai perceber que a chama está aumentando no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Por gentileza, se coloque de pé. Oh, Santo